vezes nos pomos diante de Deus com fardos que Ele não colocou sobre os nossos ombros. Nos pomos diante de Deus com vestes que Ele não preparou para nós. Nos pomos e nos achegamos a Deus com aparências que não são aquela que Ele tem posto para nós. Achamos que podemos responder a nossa face e as nossas falhas de Deus. Achamos que somos condenados quando nos achegamos a Deus. Mas o Pai não faz isso. O Pai, Ele vai te ensinar, vai te disciplinar, mas acima de tudo, Ele vai te acolher em casa. O Pai, Ele nunca nega um lugar à mesa ao seu filho. Nunca. O Senhor, quando nos chamou para ser filhos, é para que a gente entenda que você já não está mais sozinho. Você já não está mais só. Glória a Deus. Você tem um Pai que te ama e que tem posto um lugar à mesa para ti. E não te espera de qualquer maneira, mas te espera com uma grande festa. Glória a Deus. Há um momento em que há uma grande festa no céu. A Bíblia diz que esse momento é quando o pecador se arrepende. A maior festa no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Só pode se tornar filho aquele que reconhece como pecador e miserável é. E para esse, há uma festa à sua espera. Se permita nessa noite ser filho. Glória a Deus. Se permita nessa noite deixar para trás o lamaçal de pecado. Se permita nessa noite não colocar sobre os teus ombros um jugo daquilo que você desperdiçou lá fora. Se permita nessa noite não lembrar mais da herança que você desperdiçou. Se permita nessa noite não ficar em lugares distantes esperando uma oportunidade de recomeçar lá fora. Mas corra para a presença do Pai. Corra. Venha sem demora. Venha. Venha com o coração aberto e disposto a receber todo o amor. Todo o amor que um dia você esqueceu. Venha com o coração aberto e venha disposto a receber tudo aquilo que o Pai preparou de melhor para você. As vestes que Ele muda é para que você um dia, ao olhar para as vestes novas, você esqueça que um dia já esteve numa lamaçal de pecados. Que você se sinta digno de sentar à mesa de novo. Pastor, mas o Pai, quando mandou os servos trazerem vestes novas, em nenhum momento eu vejo esse Pai dizendo para o filho: vai primeiro te lavar e trocar as vestes. Não. Ele já manda que apressem-se com as vestes. Sabe por quê? Porque eu creio que à medida que o filho vai chegando perto da casa do Pai, à medida que o filho vai avançando em direção à casa do Pai, esse filho vai sendo tomado e revestido de um amor que já não mais faz ele lembrar e já não mais faz ele querer voltar ao chiqueiro, mas faz ele querer começar algo novo, não fora, mas dentro da casa. Glória a Deus. Ali, sem que ninguém mande, ele escolhe passar por um banho, sem que ninguém mande, ele toma um amor nas vestes novas, ele coloca as sandálias novas e põe um anel de autoridade de volta dele e se permite participar do banquete e da festa que foi preparada. A Bíblia diz que, ao ver essa festa acontecendo, o irmão mais velho se revolta e começa a dizer: pai, eu permaneci contigo aqui todo esse tempo e tu nem um novilho sequer matasse para que eu festejasse com os meus amigos, mas vindo esse que gastou o que tinha, tu faz essa festa e esse banquete. Aí o pai disse para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Aquele pai lá atrás, ele tinha aberto mão de toda a parte que pertencia àquele jovem, entregado nas suas mãos. Todo o restante que ficou pertencia ao filho mais velho.
Mas todo o tempo que ele ficou ali, ele não ousou pedir sequer um novilho do seu pai. Ele era filho, mas tinha coração de servo. Ele era filho, mas tinha coração preso à servidão. Não tinha intimidade com o pai para pedir sequer um novilho. Aí quando vê o seu irmão voltar e vê o pai festejar pela volta daquele que voltou, ele diz: pai, eu que fiquei aqui, nem um novilho tu me deu. Aí o pai está dizendo: filho, tu não entendeu nada. Tudo que eu tenho é teu. O que eu tenho está nas tuas mãos. Já não precisa nem pedir, é teu. Tem muitos de nós que estamos dentro da casa de Deus, clamando a Deus como Pai, mas deixamos de desfrutar do que Ele pôs diante de nós. Estamos olhando, às vezes, pessoas que chegam desfrutando daquilo que Deus já pôs diante de nós, e nós muitas vezes estamos reclamando por aqueles que estão recebendo algo que nós estamos esperando. Vemos o irmão ser abençoado, em vez de comemorarmos com ele, estamos dizendo: Senhor, por que não eu? Tudo que você quer, tudo aquilo que tu tens pedido, que tem base na palavra, já é teu. Às vezes estás orando há meses e meses por algo que Deus já te entregou. Aleluia. Ele já te entregou. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A inquietude, a angústia, a tristeza já não são mais fardos que te pertencem. Você é filho, e como filho você recebeu o direito à paz. Glória a Deus. Pastor, estou orando há meses por cura. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele tomou sobre si. A cura é um direito seu, é seu. Você já não precisa chegar como um servo que se achega ao Senhor dizendo: por favor, Senhor, faz. Não, Ele já fez. Você só tem que tomar posse daquilo que já é seu. Já é seu. Você é filho com direito a uma herança que já foi imposta e dada a mim e a você. Já foi entregue na cruz. Já foi entregue. Tem um louvor que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É direito nosso, é nossa herança. Entenda isso. Pastor, mas por que não acontece? Porque você está como um servo na casa do Pai. A Bíblia diz que um filho, quando ainda é imaturo, quando ainda é criança, e nada ele se difere do escravo ou do servo, porque não tem maturidade para compreender o que já é seu. Então toda vez que se achega, ele se achega dizendo: por favor. Agora, quando esse filho ele alcança a maturidade, ele começa a entender que o que é do Pai já é seu. Já é seu. Você não pode ser criança o resto da vida. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa se posicionar em Deus e descobrir o seu lugar como filho. Se você está clamando: ah, papai, você precisa entender que um pai, sim, a maior alegria de um pai é ver o seu filho crescer e viver os sonhos que foram gerados nele. Há muitos de nós que deixaram de sonhar. Muitos de nós que abriram mão dos seus sonhos e acharam que o tempo de viver os seus sonhos já passaram. Que diante de uma dificuldade, diante de um problema, abrem mão dos seus sonhos e dizem: ei, não é mais para mim. Entenda, você é filho. Você tem direito de viver os sonhos de Deus para você. Você tem direito. Há uma herança para você. Acaso há algo impossível para Deus? Não. Não há nada impossível para Deus, nem mesmo os teus sonhos. Não há impossíveis para Deus. Não há. Pastor, mas já passou o tempo? Não, passou não. Para Deus não existe ontem nem amanhã,
está à tua disposição. Cada sonho, sonhe. Pare de viver apenas olhando para aquilo que é natural, que está diante dos teus olhos, mas se permita sonhar os sonhos de Deus para você. Se permita, ainda que pareçam distantes, hoje ainda vai acontecer. Você está no hoje de Deus, e hoje não muda até que chegue às tuas mãos cada um desses sonhos que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mudou de ideia, não mudou. Entenda isso. Pastor, mas parece que está tão distante. O problema é que você vive no Cronos, você vive no tempo do homem, você vive contando segundos, minutos, horas e dias. E tudo que você tem que mudar é a sua visão. Deus não trabalha no Cronos, Ele trabalha no Kairos, que é o tempo da eternidade, da perfeição de Deus. Algumas pessoas dizem: Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Só tem pressa quem se atrasa. Deus nunca está atrasado. Cada coisa acontece no tempo perfeito dele. Cada coisa. Por isso Ele não tem pressa. O tempo dele é perfeito. Ele não precisa acelerar ou recuar para um Deus, não. Se você é filho, você começa a entender a rotina do pai. Um filho, quando ele acorda pela manhã e começa a conviver dia após dia com o pai, ele começa a entender mais da rotina do seu pai. A hora que o pai levanta, a hora que o pai trabalha, a hora que o pai se alimenta, a hora que o pai vai dormir. Ele começa a entender sobre o temperamento do pai, o que deixa o pai feliz, o que deixa o pai triste. Ele começa a entender quais são as preferências do pai, onde o pai gosta de ir, o que gosta de fazer. E se nós, como filhos naturais, começamos a observar essas coisas, quando você passa tempo no lugar secreto com Deus, você vai começar a aprender mais sobre o que Deus gosta. À medida que você vai passando o tempo com Ele, o seu tempo já não anda mais no Kairos. Segundos já não existem. Segundos, horas, nem dias. Existe o tempo perfeito de Deus. E é nesse que você quer estar. O Kairos. O tempo perfeito. Esse é o tempo dos filhos. É aqueles que andam alinhados com aquilo que o Pai preparou. Você tem se preparado para andar com o Filho? Você tem posto a sua vida na disposição de andar ao lado do Pai? Entenda, você não precisa ir lá para fora para conquistar os sonhos que Deus colocou e gerou em você aqui dentro. Aquele jovem, quando pede a herança para o seu pai, é porque ele achou que os planos dele eram melhores que os planos do pai. Há muitos de nós querendo viver os planos que nós mesmos construímos, sem deixar que o Pai prepare os seus planos para nós. Entenda algo: o maior valor está não naquilo que nós conquistamos lá fora, mas naquilo que é gerado dentro da presença do Pai. É isso. Se você entende que você é filho, que você não está sozinho, que você já não é órfão, mas que você tem um Pai que está 24 horas zelando pela tua vida e te cercando de todos os lados, você já não vai ter medo de andar por lugares ainda que pareçam escuros à primeira vista, porque você sabe que o Pai está contigo. A pergunta que eu te faço hoje: como você enxerga Deus? Como Senhor ou como Pai? Aí há uma grande diferença. Aquele que enxerga Deus como Senhor, ele vai temer a Deus, vai sentir tremor e temor de Deus, e vai procurar andar, sim, por medo na presença de Deus.
aquele que vê Deus como Pai, ele não vai andar por medo, mas por amor. Ele não vai se santificar com medo de ir ao inferno, mas ele vai se santificar com medo de entristecer o coração do Pai. Essa é a diferença. Ou você vive debaixo de um código de leis, entre pode ou não pode, ou você vive baseado em relacionamento entre pai e filho. Quando você se torna filho, já não existe mais o pode ou não pode. Existe sim aquilo que você sabe no seu íntimo que agrada ou não o seu pai. Eu sou de uma geração que, com o olhar do pai, eu sabia se estava sendo aprovado ou não. Bastava um olhar. E quando me achego a Deus, é assim que eu quero estar. Um simples toque da sua presença me faz saber se estou na rota certa ou errada. Ainda que Ele não fale nada, eu consigo saber se o Pai está feliz ou triste. Pare de buscar regulamentos. Deus, Ele não te dá regulamentos, a religião te dá. Deus, Ele não vai te dar um conjunto de regras para que você siga. Pastor, e o Antigo Testamento e as leis de Moisés? Ali foi apenas para que o homem reconhecesse que ele nunca conseguiria viver pela lei. Quando Deus deu a lei a Moisés, Deus esperou geração após geração, e nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei. Foi preciso que Jesus abrisse mão da sua glória para cumprir. Entenda, você nunca vai ser digno, nunca vai ser capaz de alcançar um lugar de justiça diante de Deus. Se você clamar por justiça, não há um lugar de justiça nem para mim nem para você, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora sim encontramos um lugar de filiação através de Cristo. Nele nós seremos justificados como filhos. É nele. É porque Ele pagou o preço. Você não paga o preço através de jejum e oração. Não importa o quanto você jejue ou o quanto você ore. Não importa quantas vezes você leia a palavra de Deus. Você nunca vai pagar o preço suficiente para se tornar filho. Mas a boa notícia é que esse preço já foi pago. Glória a Deus. Já foi pago. Todos o quanto receberem, recebem o direito de se tornarem filhos. Se você crer em Jesus ou receber como Senhor da tua vida, você recebe o direito de se tornar filho de Deus. Simples. Não pela falha, nem pela perfeição. Não pela justiça, nem pela injustiça. Mas porque Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos voltar para casa. Todos nós andávamos como aquele jovem, mergulhados em lamaçais de pecado. Todos nós andávamos como aquele jovem, tendo jogado fora cada uma das promessas de Deus sobre a nossa vida. Todos nós andávamos em terra distante, em terra estrangeira, padecendo das necessidades mais simples, mergulhado em meio a porcos, que são demônios. Até que um dia decidimos voltar para a casa do Pai. E quando voltamos, Ele nos deu vestes novas, anel novo e calçados novos. Quando você voltou, há um lugar aqui à tua espera. Quando você voltou, o Pai já te esperava à beira do caminho há muito tempo. Ele sabia que você viria. O Pai só estava olhando para o caminho, porque sabia que o Filho voltaria. Sabia. Você nem planejava botar os pés dentro de uma igreja.
Mas o pai já olhava para o caminho e dizia: ele vai vir. Você nem pensava em pôr os pés dentro da igreja, e o pai já olhava e dizia: separa a roupa dele, prepara o anel certinho, separa a sandália nova. Esse filho vai chegar feio, fedendo, manchado de lodo, mas vai ser uma festa. Entenda, o dia que você chegou aqui destruído, quebrado, manchado de pecados, falhas, com o coração totalmente cheio de pecado e lama, houve uma festa no céu e o Senhor disse: ei, a roupa já está guardada, traz aquela que eu preparei, é a melhor. Começou naquele dia o melhor tempo da tua história, começou naquele dia o melhor tempo da tua vida, e esse tempo não passou, é cada dia melhor. Entenda, você é filho, você é filho. Os servos vivem correndo um mês em prol de um salário. O servo é aquele que corre, muito se esforça em prol de um salário corruptível, que logo passa. O servo corre em prol de uma recompensa temporária, mas a verdade é que quando recebe a sua recompensa já não há nem gratidão, nem do Senhor nem do servo, apenas cumprir o protocolo um e outro. O filho não. O filho verdadeiro é aquele que ama o pai, ele corre, se movimenta, não em prol de uma recompensa que é temporária, mas em prol de uma recompensa que é incalculável, que é gerar alegria no coração do pai. É isso. A alegria não pode ser comprada. Veja quantas pessoas têm muito dinheiro e vivem mergulhadas em depressão. O amor não pode ser comprado. Quantas pessoas são milionárias e vivem uma vida isoladas e solitárias. Por isso aquele que se move como filho se move por alegria e por amor, recompensas que não são temporárias, mas são eternas. Quando você decide se mover como filho, você já não vai olhar o que você vai ganhar ali na frente, mas você vai se mover, porque você sabe que na eternidade você está gerando algo que é sobrenatural. Sobrenatural. Não há nada comparado a você estar diante de Deus, fechar os teus olhos e de repente sentir aquela brisa suave nele falando: cheguei, meu filho. Não há nada como nos dias de tempestade, quando parece que o teto inteiro vai cair na sua cabeça, nos dias que os vendavais sopram contra você e que parece que todos se esqueceram, você dobrará seus joelhos e sentir o abraço do Pai. Glória a Deus. Isso não tem recompensa que pague. Não há nada tão confortante quanto o colo do Pai. Lembro de ocasiões em que já não tinha forças mais nem para orar, e que eu dizia: Deus, tudo que eu quero hoje é o colo do Pai. E quando dobrava os joelhos, e às vezes passava a madrugada chorando na sua presença, e adormecia ali, no outro dia tudo estava transformado. Esse é o poder do Pai. Ele conhece o teu coração. Quando você se achega como um servo, você chega diante da presença de Deus dizendo: eu quero. E Ele te dá, para que um dia você consiga chegar como filho, dizendo: eu não sou digno de ser teu filho. Aí Ele vai dizer: agora sim, ainda que tu não queira, há um lugar na mesa para ti. Quando você se achega como filho, Ele conhece a necessidade do teu coração. A Bíblia diz que aquele jovem, ele voltou para a casa do pai porque tinha o quê? O que fez ele voltar? O que ele sentiu?
fome. Ele pediu para o pai comida? Pediu? Mas olha o que o pai diz, ó. Quando ainda estava longe, Isabel viu e seu coração se encheu de compaixão e ele correu em direção ao filho, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir dele, coloquem um anel no seu dedo e sandálias em seus pés, matem um novilho gordo. Primeiro, o pai o encontra no meio do caminho e muda suas vestes no meio do caminho. Sabe por quê? Para que quando ele chegue na casa, ele não chegue como um escravo, como um servo qualquer, mas ele chegue tomando a posição de filho de novo. Para que todos, quando vejam, digam: Ei, o filho voltou. E ainda que ele não tenha clamado pelas suas necessidades, o pai conhecia as necessidades dele. Ele voltou com fome e não pediu pão. E o pai disse: prepara um novilho gordo, melhor, pega o melhor do rebanho, bota na mesa, porque o meu filho está voltando e há um banquete à sua espera. Quando você se achega como filho, o pai conhece as suas necessidades. O pai não precisa que você diga: Pai, me dá. Ele diz: Ei, esse filho está precisando de uma roupa nova. Esse filho está precisando de uma cura. Esse filho está precisando de paz. Esse filho está precisando de consolo. Esse filho está precisando de salvação. Quando você decide se achegar como filho, quanto mais perto do pai você chega, quanto mais perto você anda do pai, mais o favor de Deus flui sobre a tua vida. Sem que você peça. Há coisas que o pai já viu que você precisa. Há coisas que o pai já viu e já identificou que você tem necessidade delas. E você está angustiado, perdendo o sono por algo que o pai já liberou sobre a tua vida. Você está perdendo o sono por coisas que Deus já liberou. Aí você está diante de uma prateleira com aquilo que Deus já entregou e você está chorando, perdendo o sono, dizendo: Deus, me dá. Ele diz: Tu ainda não entendeu o que é ser filho. Muitas pessoas chorando, pedindo perdão pelos pecados que Deus já perdoou. Aí você chega a Deus e diz: Deus me perdoa porque eu peguei lá atrás. E Deus diz: eu já nem lembro mais. Já não lembro. De que pecado você está falando? Eu não lembro. Já não lembro de quem você era. Eu lembro que você é filho. Essa é a identidade que eu tenho para você. O diabo vai pôr uma identidade sobre a tua vida e vai dizer: adúltero, mentiroso, depressivo, suicida. E ele vai gravar essa identidade em você como uma forma de te acusar dia após dia. Mas a única identidade que realmente tem valor é a identidade de filho, onde o diabo grava uma plaquinha com a tua acusação: mentiroso, adúltero, suicida, depressivo, ladrão. O Senhor grava em cima uma nova: filho. Glória a Deus. Onde o diabo grava a tua acusação, o Senhor grava uma nova história, onde está escrito Filho de Deus. Aleluia. Entenda isso. E debaixo dessa identidade há uma obra de cruz que te conquistou lá atrás. E debaixo dessa identidade de filho há uma obra de cruz que pagou o preço de toda acusação. Quando Jesus estava naquela cruz, ele gritou: Tetelestai, está consumado. O preço foi pago. A dívida que havia contra você foi paga. Pastor, que dívida é essa? Ah, eu amo a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, você entende. Você cresce, amadurece, desenvolve. E aí você entende onde você está em Deus. A Bíblia diz em Gênesis 3 que o homem pecou. Debaixo do pecado do homem e da mulher veio uma série de maldições, entre elas a morte. Mas a Bíblia
diz que assim como o pecado entrou no mundo pela obra de um homem, a justiça também veio pela obra de um homem. Entenda a dívida que havia contra nós, que fazia com que a morte entrasse, a doença entrasse, a paz fosse roubada, a alegria fosse tirada. Toda essa dívida foi paga na cruz. Foi paga. Foi paga. Agora cabe a você desfrutar ou não. Há uma história de um tempo atrás eu li, que dizia que um casal, ele pegou e juntou as suas economias de uma vida, estava fazendo bodas de prata, 25 anos de casado, e decidiu celebrar uma viagem de cruzeiro. Aí o esposo se reuniu com a esposa e disse: chegamos ao valor da passagem, vamos fazer o seguinte, não temos R$1 a mais, então vamos preparar os lanches e vamos botar na mala. E lá a mulher comprou bolacha, comprou pão, comprou isso e aquilo, e fez aquela mala de calofeiro. E lá foram viajar. Entraram na cabine e todos os dias pela manhã eles saíam dentro do cruzeiro. E lá estava uma grande mesa de café da manhã. Eles ficavam encantados com a quantidade de comida, mas não tinham R$1 a mais. Diziam: que pena, vamos para o quarto. E lá estavam, era um cruzeiro de alguns dias. Primeiro dia, passaram ali no café da manhã, durante o almoço foi uma tortura ainda maior. Chegou a noite, durante o baile dançante, estava lá o melhor das comidas, das especiarias, e eles não conseguiam desfrutar de nada, porque diziam: não temos R$1 para gastar, perdemos a chance de desfrutar, vamos para o quarto. E assim foi o primeiro, o segundo, o terceiro dia, e após o terceiro dia já não tinham ânimo nem para sair do quarto mais, porque olhavam mais daquilo que estavam perdendo de desfrutar do que naquilo que eles podiam desfrutar. Até que chegou, estavam nos últimos dias de viagem, e o marido disse: mulher, não aguento mais, as bolachas eu não aguento mais bolacha, já não aguento mais tomar esse refri sem gás, não aguento mais, vamos e desfrutar do que tem, ainda que a gente tenha que passar o resto da viagem lavando louça, mas vamos comer bem essa noite. Se sentaram numa mesa, estufaram bem o peito, chamaram o garçom, olharam o cardápio ali, disseram: eu quero isso, arreio, e comeram. Chegou na hora, pegaram a sobremesa, escolheram, comeram à vontade. Um olhou para a cara do outro e disseram: agora é a hora. Chamaram o garçom e disseram: traz a conta. O garçom olhou: não entendi, senhor. Traz a conta que nós gastamos. O garçom: senhor, já está tudo incluso no pacote. Está tudo incluso nas passagens. Passaram dia após dia trancado dentro de um quarto sem desfrutar daquilo que já era seu de direito. Muitos de nós estamos assim, trancados, aprisionados em um cenário de vergonha, trancados e aprisionados num cenário de migalhas. Quando Deus preparou um banquete para os seus filhos, já está tudo incluso no pacote. Já foi pago na cruz. Ele já pagou. Está tudo incluso no pacote. Você tem direito à paz, tem
Santo está ao teu lado, te fazendo companhia dia após dia. Glória a Deus. Ou melhor, Ele está dentro de você, Glória a Deus. pulsando, querendo que você compreenda que você é filho. Você é filho. Pare de se trancar em capítulos sem saber aproveitar o que Ele já te deu. Pare. Pare de ficar reclamando das tempestades e dos vendavais que se levantam. Pare. Passe tempo na presença do Pai e você vai entender qual é o seu lugar como filho. Qual é o seu lugar? Qual é a sua herança? Passe tempo na presença do Pai e você não terá que passar tempo resolvendo os problemas que a ausência dele te traz. Esse é o segredo. Quanto mais perto você anda do Pai, menos você vai ter que se desgastar resolvendo problemas que o Pai pode resolver. Há problemas que só Ele pode resolver. Há problemas que você ainda não alcançou a maturidade para resolver sozinho. Há coisas que só o Pai pode responder por ti. Você sabia que quando alguém é menor de idade e se joga, ele pode responder por muitas coisas, mas tem coisas que só o Pai pode responder por ele. O que realmente é sério é só o Pai. Tem coisa que nós estamos querendo resolver e não estamos prontos. Tem coisa que a gente está querendo solucionar, mas que ainda não alcançamos a maturidade para solucionar. E o Pai está dizendo: entrega para mim, é eu quem resolvo. Ele é o responsável por resolver as inquietudes. É Ele. Sabe por que perdemos o sono? Porque queremos viver coisas fora de tempo. Se alguém pega um carro e dirige tendo 15 anos, pode fazer? Poder pode. Mas é lícito? Não. Se esse alguém atropelar e matar uma pessoa, quem é que responde? O Pai. Sabe qual o problema? Tem muita gente se movendo fora de tempo e tem matado muita gente no caminho. Aí sabe o que acontece? Tem muita gente se queixando com o Pai. Muita gente dizendo: por que Deus me permitiu passar por isso? Só permitiu porque alguém decidiu se mover fora de tempo, fora de propósito. A legalidade que Deus te dá, ela te dá paz. Paz. Foi isso que o filho pródigo não entendeu. Se ele tivesse esperado o pai lhe entregar a herança, ele tinha muita coisa para aprender. Por que esse jovem gastou tudo que tinha de maneira irresponsável? Por quê? Por quê? Porque não esperou o tempo e mais, não entendeu o valor. Às vezes estamos desfrutando de coisas que nós não entendemos o valor. É como um filho que acorda e vê o pão na mesa, o café posto, vê a água quentinha no chuveiro e acha que aquilo ali é de graça. Aí quando casa, vem a conta e diz: tem que pagar? Ou será que foi só eu que levei essa surpresa? Primeiro mês eu disse assim: vem tudo no pacote? Vem tudo isso e não faz parte do pacote mesmo? Muitas vezes tem coisas que Deus nos permite viver no automático. Flui. Você vem a um culto e a presença dele sai. Vai tocar, orar, libertar e produzir mudança de vida.
E nós esquecemos o valor que isso tem. Esquecemos o valor. Até que um dia estamos longe da casa do Pai e sentimos saudades do tempo que as coisas fluíam no automático. Aí nós começamos a questionar a Deus: por que estou passando por isso? Porque saímos fora de tempo. Sabe o que aquele jovem devia ter feito? Se ele queria a sua herança, devia ter sido o primeiro a acordar, ter ido para o campo com o pai, entendido de onde vinha aquilo que o pai tinha. De onde vinha? E perguntado para o pai o que fazer com aquilo que estava diante de si. Se ele tivesse ouvido o pai, ele não teria gastado o que tinha posto sobre as suas mãos, mas teria multiplicado. Deus, ele não quer filhos com visão de gafanhoto. O que é uma visão de gafanhoto? O que será que é uma visão de gafanhoto? Consumismo, devorar. Tudo que é posto acaba. Tudo que chega acaba. Morre nele. Não é isso. Deus quer filhos que cada semente posta sobre o seu nome se multiplique e gere filho. O filho deve carregar o DNA do Pai. Deus, o que vem a Ele, gera vida ou morte? Gera vida ou morte? Vida. Deus disse: haja e ouve. Deus quer filhos que entendam o seu propósito de autoridade para gerar vida por onde passa. Mas isso é só para quem passa tempo com Ele. Então, independente do tempo que você esteja passando, fazendo tantas outras coisas, eu te aconselho nessa noite a passar o tempo sendo filho e aprendendo com o Pai. Glória a Deus. O bom Pai é aquele que toma a mão do filho, ensina a dar os primeiros passos, ensina a andar de bicicleta, ensina a falar as primeiras palavras, ensina a se mover. Ele dá um propósito, um destino. Glória a Deus. O Senhor quer fazer tudo isso com nós, mas para isso nós temos que nos pôr como filhos e não como servos. Glória a Deus. Então nessa noite, quando você se levantar, você vai fechar os olhos. E eu te peço que você entenda que Deus não te pôs com espírito de servo, nem de escravo, nem de órfão, mas te pôs com espírito de filhos. Te coloque em pé nessa noite. Feche os olhos. Entenda, já está tudo incluído no pacote. Já está tudo incluso. Feche os olhos nessa noite. Eu não sei o que é que tem roubado a tua paz, Glória a Deus. nem aquilo que tem angustiado o teu coração, mas eu sei que os filhos encontram o colo do Pai nessa noite. Quando você estiver clamando, peça.